Graça e paz a você, meu amigo, minha amiga, que estão ouvindo este CD. O tema de hoje é a verdadeira libertação e a palavra será ministrada pelo pastor Ivaldi. Que o Senhor Deus esteja libertando e abençoando a todos. Aos amados que irão ouvir a gravação que está neste CD, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. O assunto que trataremos nesta mensagem é a verdadeira libertação. Talvez você pense, mas eu não estou preso, o que é um grande engano. Segundo as Escrituras Sagradas, na palavra dita por Jesus Cristo e que está registrada no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, versículo 34, assim disse Jesus Cristo: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E na carta ou na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ainda na segunda epístola universal do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 8, está escrito: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, segundo a Bíblia Sagrada, toda pessoa precisa ser libertada, não importando se ela está num presídio de segurança máxima, ou se ela está negociando nas ruas, ou se ela está trabalhando na roça, na fazenda, ou se ela está dormindo em casa, ela precisa ser libertada. A Bíblia Sagrada deixa bem claro que não adianta ser um religioso. A Bíblia diz que não adianta nós colocarmos em prática as boas obras. Para a salvação, isso não é suficiente, pois Deus enviou Jesus Cristo a este mundo para realizar uma obra que ao homem era impossível, ou seja, nos libertar de nós mesmos, nos libertar da condenação eterna. Por isso nós podemos ver no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 17, a Bíblia Sagrada está dizendo assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse liberto por ele. Então o que nos liberta é a fé na palavra de Deus, que registra a obra que Deus fez por nós através de Jesus. E a obra da libertação foi a crucificação de Jesus. A nossa crucificação com Ele, a nossa morte com Ele, a nossa sepultura com Ele, para que nós pudéssemos ficarmos então justificados do pecado que nos escraviza, conforme Jesus Cristo mesmo disse, que aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Jesus foi enviado dos céus para desfazer esta obra que Satanás fez. Satanás conseguiu colocar toda a humanidade debaixo desta condenação, debaixo desta prisão que leva as pessoas ao fogo eterno. Adão, no jardim do Éden, recebeu uma lei da parte do Pai, da parte de Deus.
A lei foi o seguinte: você pode comer de todos os frutos das árvores do jardim, comer dos peixes do mar, comer das aves, mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você morre para mim. Estava estabelecida ali a lei. Esta lei levou toda a humanidade a morrer para Deus, porque está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, está escrito que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, pois todos provém de Adão e Eva. Isso está escrito na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Então, se todos estão debaixo da lei da condenação e da morte, todos precisam ser livres, serem libertos. E o libertador é Jesus Cristo, que veio com esta missão. Deus enviou Jesus a este mundo não para ele passar umas férias aqui, mas com uma missão: salvar o mundo da condenação eterna. Todos estão debaixo desta lei. Foi por isso que Jesus precisou ir para a cruz do Calvário, para ele nos levar a cumprirmos a lei com ele. Quando a pessoa acredita na sua atração no corpo de Cristo, na sua crucificação com ele, na sua morte com ele, conforme está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, quando Jesus Cristo prometeu no capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 32, está registrada ali uma promessa que Cristo fez, que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos no corpo dele. Para que ele ia nos atrair no corpo dele? Para nos fazer morrer para a lei, a fim de ficarmos livres da condenação eterna, ficarmos livres da prisão eterna. Porque as prisões deste mundo às vezes são passageiras. Mesmo que a pessoa for condenada à morte, à pena de morte física, se ela estiver em Cristo Jesus, ela está livre da condenação eterna. Mas se ela estiver negociando, andando pela rua, trabalhando no campo e etc., mas ela não estiver em Cristo, ela está presa ao pecado. E o salário do pecado é a morte, é condenação eterna. Então Jesus Cristo foi crucificado, nos atraiu no corpo dele, fomos crucificados com ele. Ele morreu e nos levou à morte com ele. Isso está registrado na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6, versículos 6 e 7. Assim está escrito: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado como escravo. E aquele que está morto está justificado do pecado, ou seja, está livre. Quando acreditamos que fomos atraídos no corpo de Cristo, crucificados com Cristo, mortos com Cristo, nesta morte Deus nos justifica do pecado e aí ganhamos a libertação. Estamos livres desta prisão eterna, como está escrito em Romanos, na Epístola aos Romanos, que foi escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 1, a Bíblia está registrando que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, é em Cristo que nós estamos livres da condenação eterna. Isto é pela fé. Fé no que está escrito na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Muitas pessoas estão livres, mesmo estando nas prisões, porque acreditaram na promessa que Cristo fez. Mas muitas pessoas estão presas, mesmo negociando, mesmo vivendo feliz neste mundo. Elas estão presas à lei que as conduzirá para o inferno. A Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus, ela registra na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos,
No capítulo 7, versículo 4, nós lemos assim: assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de dardes frutos para Deus. Aqueles que acreditam que morreram juntamente com Cristo pela fé na palavra de Deus, acreditando que Cristo os atraiu, que foram crucificados com Cristo e que morreram com Cristo, porque está escrito na Bíblia Sagrada, estes mudaram de proprietário. Estes agora pertencem a Cristo Jesus. É a Bíblia que está afirmando isso. Aliás, é o único lugar que a pessoa muda de proprietário é no corpo de Cristo. Não tem outro lugar. Não tem religião, não tem igreja, não tem boas obras, não tem justiça própria. Nada disso muda a pessoa de proprietário. Mas somente a fé na palavra de Deus que registra a promessa que Cristo fez de que quando ele fosse levantado na cruz, ele nos atrairia no corpo dele. Então, queridos e amados que estáis ouvindo a mensagem gravada neste CD, ela é de suma importância. Porque a Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus, ela registra que as pessoas que não estiverem em Cristo estão separadas da vida de Deus. Se partir deste mundo para a eternidade, separadas da vida de Deus, ficarão presas eternamente no inferno, o lugar de lago de fogo. Foi por isso que Deus enviou Jesus ao mundo, porque Ele ama muito você e não quer que você fique ignorando esta obra que Ele fez através de Jesus. Mas a Bíblia Sagrada, na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículo 18, assim nós podemos ler: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza no coração. Muitas pessoas estão separadas da vida de Deus por ignorarem a promessa que Cristo fez. Mas muitas pessoas estão separadas da vida de Deus, portanto condenadas ao fogo eterno por dureza de coração. Não querem acreditar que quando Cristo foi levantado na cruz do Calvário, as atraiu no corpo dele. Estas pessoas continuam separadas da vida de Deus, logo sobre a condenação eterna, ignorando o que Jesus Cristo veio fazer neste mundo e que já estava registrado na Bíblia Sagrada. No capítulo 61 do profeta Isaías, versículo 1, ali nós lemos assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Esta foi a missão que Deus deu para Jesus realizar aqui nesta terra. Ele veio para que nele as pessoas pudessem estar livres da condenação. Ele veio abrir as prisões espirituais. Veio libertar as pessoas dos vícios do cigarro, vícios de bebidas, vícios de drogas, vícios de ganância. Quantas pessoas estão viciadas em ganhar dinheiro e nunca se satisfazem com aquilo que têm, sempre querem mais e mais. E Jesus Cristo então veio para isso, para libertar e consolar todos os tristes. Talvez você esteja triste por estar atrás das grades. Jesus quer consolar você. Talvez você esteja triste porque está com uma enfermidade. Jesus quer consolar você.
Ele pode, porque ele veio para isso. Então, querido e amado ouvinte, em que prisão você está? Você está preso às obras? Como preso às obras? Tem pessoas que são presas às obras também. Pessoas que acham que por fazer as obras vão para o céu e ficam tão agarradas às obras que esquecem da comunhão com Deus. Esquecem até de meditar na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, por estarem presas às obras. Jesus Cristo, no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Lucas, no versículo 18 e 19, ele diz que cumpriu-se na vida dele aquilo que estava sendo profetizado por Isaías no capítulo 61, versículo 1. Assim disse Jesus: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele, Jesus Cristo, pode libertar. Ele pode libertar porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Querido ouvinte, não endureça o coração. Não alegue ignorância, mas creia na obra que Deus fez por você através de Jesus. Creia na promessa que Cristo fez de atrair você no corpo dele quando ele fosse levantado na cruz. E assim você está livre da condenação eterna. O Senhor Jesus Cristo mesmo escreveu ou falou, que está registrado no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15, verso 6. Jesus Cristo disse assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como as varas. Secam, os colhem, lançam no fogo e ardem. Saiba que se você não estiver em Cristo, você está preso à condenação eterna, porque o salário do pecado é separação eterna. Querido e amado ouvinte, nós não estamos julgando ninguém através desta mensagem. Estamos apenas advertindo para que você não se iluda por pertencer a uma igreja, por pertencer a uma religião. Você precisa estar em Cristo Jesus. Só nele você está livre da condenação eterna. Só nele você está liberto. E nele você é liberto verdadeiramente. É isso que nós gostaríamos de passar para você. E gostaríamos que Deus desse fé a você. Fé na palavra dele. Fé na promessa que está registrada na palavra de Deus. Peça fé a Deus para você chegar à conclusão que se Jesus veio a este mundo para te libertar, se Jesus para te libertar foi para a cruz, e se ele prometeu atrair você no corpo dele quando ele fosse levantado, você está no meio daqueles que ele atraiu. Creia e você será uma nova criatura. Experimentará a libertação total. Porque a própria Bíblia Sagrada registra na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Assim está escrito: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós pedimos que você se interesse por isso, porque nós vamos pedir a Deus por você. Que Deus te dê a fé na palavra dele e que você seja livre verdadeiramente através de Jesus Cristo. Pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém.